Seja muito bem-vindo na Vitrine Podcast. A gente está aqui no segundo episódio e hoje eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje a gente está aqui, veio entrevistar uma pessoa que fala de um tema muito relevante. Eu, particularmente, quando eu ouvi pela primeira vez ela falando, eu me interessei bastante pelo assunto porque tem muito relacionado à nossa convivência de lá da nossa infância até esse momento aqui atual, tá? Antes de dar aqui, falar quem que é, vou dar alguns spoilers para vocês, tá? A Mariana Ribeiro, ela é psicóloga e mentora de mulheres e vem desenvolvendo um trabalho voltado para a transformação de mulheres. Olha só, hein, mulherada? Focando em traumas e feridas que carrega. Além disso, ela é esposa do Diego e mãe da Lívia e do Felipe. Estamos aqui, seja muito bem-vinda, Mariana, aqui na Vitrine Podcast. Espero aí que a gente consiga conversar de uma forma tranquila. Fique à vontade, tá? E a gente vai conversando. Pode se apresentar aí pro pessoal. Obrigada, Adriano. Muito bom dia também. Antes de mais nada, já preciso agradecer essa oportunidade de estar aqui, porque até esse momento ele tem a ver com a minha história, né? Que legal. Porque lá atrás, quando eu me apaixonei pela minha profissão, me apaixonei por uma profissional que estava dando uma palestra, né? Que legal. Então, colocar a minha voz no mundo, né? Poder levar essa mensagem para as pessoas já faz parte, né, de um sonho. Então, estar aqui já tem tudo a ver com o que eu busco, né? O que eu sonhei para minha vida. Como você disse, eu me chamo Mariana Ribeiro, sou psicóloga, mentora de mulheres e atuo hoje na área, né, trabalhando com mulheres, voltado aí para os traumas, para os bloqueios, para as feridas, tudo aquilo que a gente carrega de negativo desde a nossa infância e que está interferindo na nossa vida adulta hoje, né? Sim. Então, Claro. cuidar disso para que nós possamos ser seres humanos melhores, digamos. E quando a gente conversou, né, pela primeira vez, quando a gente Sim. se conheceu, eu gostei muito desse tema porque muitas das coisas muitos dos nossos comportamentos que fazemos hoje, né, tanto positivos como Sim. negativos, ele é um reflexo dali de coisas que foram faladas na nossa infância, né? Sim. Principalmente quando se trata da área financeira, Sim. voltado ali para a parte de você conseguir uma alta performance, conseguir o sucesso que você quer. Porque eu Sim. acredito que todo mundo, né, principalmente Sim. aí você que é uma especialista nessa área, muitas pessoas vêm se falando sobre isso. Mas a gente, calma, que a gente vai entrar sobre esse assunto, sobre prosperidade, sobre dinheiro, porque isso é um que interessa a todo mundo, né, saber um pouco mais sobre isso. E eu queria entender um pouco, até para o pessoal também entender, eu queria entender como que foi o seu início. Por que você se tornou psicóloga? Como que você escolheu essa profissão? Então, eu tinha 15 anos, eu estava participando de uma ação, assim, né, eu trabalhava como aprendiz, né, jovem aprendiz, e tinha uma ação onde a gente foi para um evento participar de uma palestra, né, dado aí por uma psicóloga, para falar sobre sexualidade na adolescência. Que legal. Né? Nas escolas tinha muito isso, é legal. E aí, nesse momento, assim, eu assistindo a atuação dela, eu falei, nossa, é isso. Que legal, isso. já foi muito rápido, muito rápido para você. Foi assim, amor à primeira vista. Eu nunca tinha ouvido sobre essa profissão, nem pesquisava, na verdade, né, sobre as profissões até o momento. E quando eu vi ela falando ali, eu falei, caramba, é isso que eu quero fazer. Imediatamente eu lembro que eu comecei a pesquisar, né? Eu nem tinha computador, mas no meu trabalho tinha. Então eu chegava lá e já queria ligar para poder pesquisar. Tipo, Sim. O que é a psicologia, Sim. o que trabalha, como funciona. E cada vez que eu ia estudando mais, eu falava, Ia se apaixonando mais. É isso que eu quero. E aí passei 3 anos só pesquisando. Lendo livros, porque aí eu já via, tipo, aqueles livros de autoajuda, pronto-socorro psicológico. Foi meu primeiro livro em relação a esses assuntos. E aí, quando eu terminei o ensino médio, aí a primeira coisa que eu fiz foi prestar vestibular, né, pra psicologia. E aí eu consegui realizar esse sonho e tô aqui hoje, né? E olha só que coisa maluca, né? Você falando agora também, né, veio aquele déjà vu. Eu gostava muito de assistir novela, porque eu morei muito tempo junto com a minha tia, né, com a minha mãe, a gente morava junto ali, e todo mundo assistia muita televisão, né? Muita novela. É verdade. E eu me lembro quando eu tinha lá meus 15 anos, eu vi eu não me lembro a novela, eu vi uma novela
que lá tinha um cara que ele era empresário. E ele era o Thiago Lacerda ainda. Ele era empresário e empresário de sucesso. E aí, você falando, me despertou isso agora. Quando eu tava assistindo lá, eu falei assim, eu quero ser empresário. Olha só. E depois daquilo, toda a minha vida ela foi se baseando sempre voltado para esse lado do empreendedorismo, né? Por isso que Sim. é muito importante o que a gente vê lá no nosso Sim. começo. Esses dias eu fui numa palestra, numa escola, e aí eu fui lá falar sobre o mercado Eu vi digital. mesmo. Então, assim, é muito legal a gente mostrar, né, sobre isso para os nossos Sim. filhos, falar sobre isso. E você é mãe, né? Você sabe aí Sim. que acho que a dificuldade de todos os pais é como que eu posso fazer com que o meu filho ou a minha filha ela consiga enxergar um mundo diferente daquilo que eu tive, né? Sim. E o que você orienta aí? Como que você faz a parte da educação dos seus filhos, né? Porque você é uma profissional assim, você conversa com eles sobre determinados assuntos, dá uma dica pro pessoal aí. Sim. Eu falo que a gente tem que encontrar para tudo na vida o equilíbrio, né? Então, assim, tem que dosar o seu comportamento ali de mãe, pai, enfim, com de amigo, de acolhedor, né? Você tem que ter esse equilíbrio, esses dois lados, porque não funciona, né? A gente só ser mãe, você vai chegar um momento que você se distancia do seu filho, porque só ser mãe, você vai querer o limite, as regras, só, né? Porque é o ideal, né? A gente poder educar os nossos filhos. Sim. Só que você precisa fazer isso com acolhimento, né? Com amor, com carinho, com afeto. Porque a infância, ela é nutrida disso. Sim. Né? As crianças, elas não têm a racionalidade que nós temos hoje, né? E aí vai ter cada momento, cada fase que você vai poder ir colocando essa racionalidade, né? Através dos limites e das regras. Mas, assim, a base não tem jeito. Eu falo até pro meu marido, assim, o amor vence, né? O amor vence porque é ele que vai dar o suporte para que esses filhos, no futuro, sejam bons profissionais, boas esposas, bons maridos, bom ser humano, né? É o amor, é ele sentir que ele foi amado, se sentir que ele recebeu afeto, carinho, que ele foi ouvido, que ele foi reconhecido, que ele foi valorizado. Então, essa é a base. Né? E claro que quando a gente entra como papel, né, na nossa função, né, de mãe ali, esse papel vai impor que a gente coloque os limites, que a gente ponha as regras, que a gente direcione o caminho certo. E aí esse, né, lugar aí a gente se perde muitas vezes. Por quê? Porque dentro de nós tem uma história. Sim, e aí essa história às vezes vai fazer a gente se perder. Então tem que tomar muito cuidado para que as suas emoções não atrapalhem a forma como você vai educar e você vai colocar essa criança que vai se tornar um ser humano, né, um adulto lá na frente, né? E que ele não repita aquilo que muitas vezes a gente sentiu, que a gente viveu, né? Que ele não carregue, porque senão vira assim uma geração atrás da outra carregando as mesmas dores. E a gente precisa interromper isso, né? Assim, você tocou num ponto muito importante, né? Muitas vezes, né, a gente vê ciclos se acontecendo de forma simultânea em várias gerações. É mesmo. Na geração do avô foi assim, da avó foi assim, da mãe foi assim, da filha tá sendo assim, e se continuar, vai ser da neta dessa forma, entendeu? Sim. Então, assim, a gente sempre fala isso, eu falo muito junto com o meu sócio Rafael, se ele estiver vendo aí, um abraço para você. A gente fala muito sobre isso, sobre ressignificar as coisas, né? Sim. A gente poder falar, pô, eu não pude escolher a forma, e também os meus pais, quem esteve ali perto de mim, fez o melhor que eles sabiam naquele momento, as ferramentas que eles tinham ali também. Claro. Mas dali pra frente, a história que você vai escrever depois que você se torna ali adulto, ela é trilhada 100% por você. Sim. Você concorda sobre isso? Sim, com certeza. A gente, para que se tornamos esse adulto saudável, sabe? Atuante no seu trabalho, na sua família, você gerenciando, porque assim, a gente gerencia tudo, né? A nossa família, o nosso trabalho, o nosso autocuidado, né? A nossa saúde. E pra gente fazer isso da melhor forma possível,
a gente precisa ressignificar essa história. Não tem jeito, né? Senão a gente vai repetir, é automático, né? Você falou sobre as gerações. Há um tempo atrás, né? Alguns anos atrás, era orgulho, né? Nossa, Correto. meu filho é igual a mim, você viu? É duro, forte, né? Ou a minha filha é, né, uma super dona de casa. Então, assim, era orgulho a repetição. Só que hoje, né, com esse conhecimento que a gente vai tendo, a gente vai entendendo que até lá as pessoas sofriam muito. Sim. Mas elas não sabiam o que era aquilo, né? E hoje você já tem um entendimento sobre o que você sente, o que você pensa, como você se comporta e o quanto tudo isso reflete na sua vida, né? Então, assim, hoje esse conhecimento ele vem para nos libertar, para a gente entender que a gente é autorizado a fazer diferente. Não significa ingratidão, que a gente tá não olhando para nossa história. Não, assim, a gente viveu o que a gente tinha que viver. Perfeito. Mas, a partir de agora, a gente ressignifica para que a gente possa escrever uma história diferente, claro. né? Para que a nossa família viva uma história diferente, né? E esse diferente é algo mais saudável, é algo mais próspero, é algo mais abundante, né? É uma vida melhor, de fato, né? Então, a gente precisa olhar muito para isso, como que nós estamos ali gerenciando a nossa vida, né? Através dessas emoções que talvez não foram bem acolhidas lá atrás, correto, né? Porque assim, eu até anotei aqui, né? Hoje a gente pode escrever a nossa história, né? Acho que por muito tempo a gente não tinha essa liberdade de pensar por cabeça própria. Não. A gente até brinca, né? Muitas coisas que a gente ouve. Não pode comer manga com manga com leite, não pode isso, não pode aquilo, um monte de coisa. A gente fala, de onde que surgiu isso? A gente nem sabe, só foi passando de gerações. Ninguém questionava. Ninguém questionava. Então hoje acho que a gente vive num momento onde a gente entendeu que nós podemos contar a nossa própria história. E a nossa história ela vai ser contada conforme a nossa dedicação, aquilo que a gente propôs na nossa vida. Muito legal. Sim. Tô falando para vocês que aqui o negócio é embaixo. Eu falei para vocês que é um assunto muito interessante. Eu gostei muito quando a gente conversou, de verdade mesmo, gostei demais. E assim, como que você decidiu se especializar em terapia cognitiva comportamental e analista comportamental? Explica pra gente qual que é a diferença dessas duas, pra gente poder entender, até pro pessoal também poder entender. Sim. Eu falo que a minha história tem tudo a ver, né, com essa criança, né? E que engraçado, eu me apaixonei por aquela psicóloga, entrei na faculdade. Antes da psicologia, eu lembro que eu brincava, assim, quando criança, de ser médica. Eu seria ginecologista, porque eu iria trazer as crianças ao mundo. Que legal. Depois eu entrei na faculdade, o que eu pensei? Vou trabalhar com crianças. Então, assim, quando eu entrei, o meu primeiro movimento foi, quero trabalhar com adoção de crianças. Que legal. Então, assim, eu quero trabalhar no fórum, eu quero olhar para essas crianças, eu fazia já estágio, né? No fórum e, assim, eu era apaixonada por fazer os trabalhos no abrigo. Então, assim, aquilo me motivava muito. Era sempre em torno dessa criança. Sim. E aí, quando eu me formei, né, eu não consegui entrar nessa área, porque é serviço público, né? Então, assim, tem que passar no concurso. São concursos muito concorridos, né? Eu peguei uma fase onde era uma vaga e tinha 3 mil candidatos. Então, assim... pouquinho, né? Pouquinho, Então, assim, você não tinha que gabaritar, não. Você tinha que gabaritar e ter pós, porque aí ia nos desempate. Então, assim, foi muito difícil para uma recém-formada competir com pessoas que já estavam há muito tempo, né? Já tinham um currículo, porque era isso que fazia essa desempate. Correto. Então, quando eu me vi nesse lugar, eu falei assim, então, o que eu vou trabalhar, né? Então, no primeiro momento, eu falei, vou para clínica, então. Trabalhar com crianças, trabalhei com adolescentes, adultos, assim, o meu primeiro início de carreira. Correto. E aí, eu olhando todas as abordagens que eu estudei na faculdade, aquilo que eu mais me identifiquei, aí foi a terapia cognitivo-comportamental. Porque ela traz esse conceito de você olhar para a mente e para o comportamento. Não tem como você mudar o comportamento se antes você não mudar a mentalidade. Nossa, que legal. Fala aí que eu quero anotar. Porque... Não tem como você mudar... Como que é? Não tem como você mudar o seu comportamento
se antes você não mudar a sua mentalidade. Porque pensamento gera comportamento. Com certeza. Diante de uma ação, por exemplo, nós estamos aqui, né? Isso aqui é uma situação. Correto. Nós estamos nessa situação. Essa situação gera pensamentos dentro de nós. Correto. Esses pensamentos que a gente pensa o tempo inteiro, né? São milhões de pensamentos que a gente tem. Esses pensamentos vai gerar sentimentos. Sim. O sentimento, ele vai gerar o comportamento. Que legal. E aí vai ter um resultado. Então, muitas vezes as pessoas, elas pulam do pensamento pro comportamento. Tipo, elas pensou alguma coisa e aí agiu, né? E aí elas não percebem que tem todo um rolê por trás disso, né? Uma análise. Correto. Porque se eu tô aqui agora e eu falo, nossa, que bacana, tá aqui conversando com o Adriano, nossa, uma experiência única pra mim, né? Esperei a minha vida inteira até então pra colocar essa voz no mundo Que legal. e poder estar aqui hoje. Isso vai me gerar o quê? Que tipo de sentimentos? Positivos, alegre, motivação, Sim. entusiasmo. Logo, o meu comportamento vai ser comportamento positivo, Sim. né? Eu vou poder conseguir passar o que eu gostaria, se eu estou feliz por estar aqui. Sim, E vai ter um perfeito. resultado positivo. Agora, as pessoas vivem situações negativas, por exemplo, ou positivas, e aquilo que ela pensa naquele momento vai refletir no sentimento, logo no comportamento. E a gente não para entender isso, a gente pensa e age. Aí você vai falar assim, não sabe por quê? A situação não era legal. A situação não era boa. O Mas ambiente molda, né? Exatamente. O ambiente molda. E o que você pensou sobre aquela situação? Se eu chegar aqui e pensar, meu Deus do céu, eu não sei o que eu vou falar, não sei o que eu vou fazer, Adriano do céu, tô nervosa. Minha primeira vez, claro que tô nervosa, mas assim, nossa, eu não vou dar conta, eu não consigo, eu não nasci pra isso, o que eu estudei não é suficiente pra estar aqui. Se eu pensar tudo isso, vai vir sentimentos de inferioridade, de incapacidade, de tristeza, de desmotivação, e eu vou travar. E automaticamente o resultado vai Não ser é ruim. legal, né? Então, assim, quando eu vi que eu poderia olhar para as pessoas dessa maneira e mostrar isso para elas, para que elas possam ter resultados melhores na vida delas, e aí eu escolhi, foi aí que eu cheguei nesse Na lugar, parte né? cognitiva, que legal. De trabalhar essa, a gente chama de TCC, né? A terapia cognitiva comportamental. Logo depois, né, eu já adorava olhar para o comportamento. E aí, fazendo um curso, né, de terapia de casal, né? Porque eu já passei Legal. bastante pela psicologia, né? São 8 anos de profissão. E nesse curso, a professora falou, gente, eu vou dar um outro curso que chama de análise do comportamento, né? Em Enneagrama. Eu achei, assim, interessante o jeito que ela explicou, e ela falou que a gente poderia utilizar isso, né, para poder entender melhor ainda e aplicar isso nos pacientes. Quando eu entendi o que era, eu falei, vou fazer para ajudar, né, Sim. no meu trabalho. Vou conhecer o que é essa análise do comportamento. Quando eu fui, assim, eu me apaixonei, porque aí falava de quem? Da criança ferida. E lá eu achei que era um processo para que eu pudesse trazer uma teoria nova para a clínica. E aí trouxe Sim. o quê? Para minha vida. Se descobriu. Legal. Olhei e falei, caramba, minha criança aqui. Entendi por que eu não caminhava, por que eu travava. Porque sempre gostou de estar com aquela perto de crianças, criança. trabalhar com crianças. Aí eu falei, nossa, aí eu entendi. Falei, caramba, eu queria ser ginecologista, depois trabalhar com adoção de criança, trabalhar com psicologia clínica infantil. E agora eu tô olhando para uma criança interior. Aí eu falei, essa é a base. Eu tô tentando trabalhar com a criança que já está aqui. Sim. Né? Mas essa criança que hoje eu trabalho, eu tinha muita dificuldade porque os pais têm uma dificuldade desse entendimento que Sim. eles refletem isso. Correto. E eu falei, caramba, eu vou trabalhar então com os adultos, com as crianças deles, que tá dentro deles, para que eles possam ser melhores pais, melhores profissionais, melhores esposos. Transformando de cima para baixo, né? Não de baixo para cima. Exatamente, porque sem a ajuda desse pai, às vezes você também olhar para essa criança é um pouco mais difícil, né? O pai mãe, né? Eles têm essa dificuldade, os pais, de falar, caramba, eu errei. Então, olhar para eles, sabe? Ter esse autocuidado com eles e ajudar muito mais, né? Nessa transformação dos próprios filhos.
Então, quando eu entendi isso, eu falei, nossa, eu quero me especializar. Eu fui fazer um curso de formação para... E aí, nesse momento, eu falei, não, eu quero me aprofundar. E aí, eu fui buscar a especialização, né? Para poder entender melhor tudo isso. E aí, hoje, eu faço esse trabalho, né? Continuo trabalhando com crianças, mas agora de outra forma. Legal, legal. Resumindo aqui, tá, pessoal? Assim, o que acontece? Eu anotei 2 pontos aqui importantes sobre a terapia cognitiva, que é relacionada ao ambiente, né? Se eu tiver errado, você me corrige. É relacionada ao ambiente. Eu sempre falo muito sobre isso, a gente sempre bate muito nessa tecla, principalmente lá no Instagram. A Mariana também eu já vi lá no Instagram dela. Qual que é o seu Instagram, Mariana? Mariana Ribeiro Psique, com C no final. Ela sempre fala também sobre isso, porque eu já vi. O ambiente onde você está inserido, ele vai moldando sim a forma que você pensa. Se você estiver num lugar, por mais incrível que você seja, se você estiver num lugar onde esse lugar ele não tem comportamentos bons, aquilo ali ele vai te limitar. Sim. Porque assim, ó, se você está num ambiente que está todo mundo triste, e você tá feliz, você chega, você vai ficar triste, porque você vai se incomodar. Sim. Se você tá num ambiente todo mundo feliz e você tá triste, automaticamente aquele ambiente ele vai deixar você mais feliz. Pode ser que você não saia radiante, mas que vai melhorar ali, vai melhorar muito. Né? Então, assim, o ambiente ele faz total diferença. E o outro é o cuidado da nossa criança, né? Acho que é o autoconhecimento. Acho que nunca foi tão falado, né? Nesses últimos tempos, de você se conhecer melhor. Porque a gente passou por muito tempo, tudo era medicamento, né? Você tá com isso, toma aqui um remédio para isso. Você tava com isso, toma remédio para aquilo. E hoje a gente começou a entender que as respostas estão dentro da gente. Sim. Então, o cuidado da criança é muito legal. Esse tipo de trabalho aqui, desse tipo de desenvolvimento, é o que você atende hoje, né? Sim. É o que você faz Isso. nas suas consultas, principalmente nas consultas presencial e online, né? Isso, exatamente. Hoje eu resolvi voltar esse trabalho específico, né, para cuidar dessa criança, dessas mulheres. E assim, escolher esse nicho, né, para realmente ser especialista nisso e poder atender mulheres também tem a ver sempre com a nossa história, né? Correto. E assim, nesses 8 anos de profissão, eu sempre me senti entre altos e baixos. Então, assim, eu escolhi a psicologia, só que lá atendia todo tipo de criança, adulto, adolescente, todas as idades, todas as queixas. Então, assim, você tem uma dificuldade, chegava pra mim que eu resolvia, qualquer tipo. Então, assim, mas não me dava uma satisfação plena, não me trazia uma realização, sabe? Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Porque se era um sonho da minha vida, como que agora eu não sou realizada e feliz com o que eu faço? E aí foi numa mudança de cidade, né? Por conta do trabalho do meu esposo, que eu fiquei sem atuação. Inclusive, um abraço pra você, Dieguinho. Tamo junto. Isso aí. E aí, dentro dessa mudança, eu fiquei sem atuar, né? Por conta dessa distância. Não tava muito, assim, em alta o online. Correto. E aí, eu deixei todos os meus pacientes com uma outra psicóloga amiga. E nesse processo de ficar sem atuação, né, eu resolvi ter o meu segundo filho. E assim, foi muitas mudanças, né? Gravidez, cidade nova, sem família, sem apoios, né? Sem essa rede de apoio, sem conhecer pessoas aqui. Meu marido com uma atuação profissional que ele sempre viaja. E aí eu meio que as minhas dores da minha criança explodiram. Né? Então, eu cheguei num momento, assim, que eu tava me sentindo insegura, achava que não tava dando conta do que eu estava fazendo. A maternidade, que era um sonho, não estava mais sendo um sonho. Sim. Então, eu falei, não dá pra ser assim, né? O que é que tá acontecendo comigo que todos os meus sonhos de infância não estão sendo realizados da maneira como eu queria, né? Então, foi nesse momento que eu fui cuidar dessas dores, né? Eu cheguei a ter um esgotamento emocional. E aí, nesse momento, eu falei, não, vamos olhar para essas feridas. E aí, quando eu peguei e fui transformar cada dor que eu senti lá atrás, cada situação, cada experiência, ressignificar tudo que eu vivi, aí sim, falei, agora estou pronta para realmente cuidar das dores e feridas de todas as mulheres. E aí eu fui
eu resolvi, né, olhar para esse público mulher, porque a gente se sente muito insuficiente às vezes, né? Sim. Porque é a maternidade, é a profissão, é tipo, se você dá conta da profissão, você não dá conta da maternidade, e vice-versa. Né, a balança, né? A balança fica difícil. Exatamente. Eu sei muito bem sobre isso também, porque eu tenho 2 filhos gêmeos, né? A minha Olha esposa, só. se estiver te vendo, amor, te amo, tá? Um beijo pra você. E também não foi fácil, né? Porque, Sim. um exemplo, são 2 filhos que veio de uma vez. De uma Então, vez. assim, a gente sabe. Só quem Vive, são, né? quem já vive, né? Quem são pais A que realidade. já vive, sabe que, né, essa balança aí de equilibrar o trabalho com o cuidado dos filhos, principalmente. Sim. E essa parte ela pesa bastante para as mulheres, porque tem a casa também para cuidar, todo um Tem os contexto afazeres, ali né? referente a isso, e o marido ali trabalhando não tem também opção, muitas Sim. vezes, assim como o Diego, eu também trabalhei muito tempo Sim. externo para fora. Hoje a nossa empresa está focada aqui em Marília mesmo, Sim. porém aula, atendendo aqui os clientes na empresa, querendo ou Sim. não, chega um pouco mais tarde, Sim. não vai chegar cedo, mas é uma, vamos dizer assim, uma tarefa importante, porque a gente está ali E com os nossos filhos, desafiadora, e né? desafiadora. Nossa, Muda muita e às coisa. vezes essas dores que a gente carrega vai interferir nisso, né? Porque quando você não dá conta, o que vai vir? Né? Não vai vir um adulto racional que fala, eu não dou conta, mas é assim mesmo, deixa eu ver o que eu posso fazer. Não, vai vir uma criança, né? O Adrianinho que tá aí dentro, Sim. que vai lembrar, por exemplo, de quando ele ouviu lá atrás. Olha, você não dá conta disso, né? Olha a sua nota que você tirou. Olha o que você fez. Ah, você não deu conta de arrumar seu quarto? Você não tá comendo direito, tá derrubando no chão? Vai vir todas as falas que alguém disse pra você que você não deu conta. Correto. Aí vai falar, eu também não dou conta. Então, por isso a importância de nós, enquanto pais e profissionais, a gente poder olhar para isso, né? Olhar para aquilo que a gente carrega, porque a gente precisa estar lá na nossa empresa entendendo, eu sou seguro para isso, eu dou conta, eu consigo, né? E assim também na nossa família, né? Ah, que legal, que legal. Hoje, você já contou aí um pouco por cima, né, do que por que você escolheu essa parte da transformação, né? Sim. E hoje você atua nessa parte da transformação das mulheres, tanto na carreira profissional, como na vida também pessoal, no financeiro, porque eu acredito que isso engloba tudo, é isso? Sim, isso. Eu digo assim que o meu maior propósito é te falar, tem como ser feliz. Legal. Porque às vezes a gente não acha que é possível, porque a gente pensa, ser feliz, preciso estar em tal situação, viver tal coisa, ter adquirido. Fica sempre esperando algo, né? E às vezes esse algo também não vem porque você não tá se sentindo pronto para aquilo. Né? Então hoje, quando você cuida de você, eu brinco que assim, a gente foca na sua criança e aquilo vai se expandir. Então, você vai ser uma mãe melhor, você vai ser uma esposa melhor e você vai ser uma profissional melhor, né? Porque essas dores que impedem você de ir lá na sua empresa, por exemplo, se você quer abrir seu negócio, né? Se você já tá ali com o seu negócio, às vezes, patinando, né? Você corre e parece que você não sai do lugar. Sim. E aí, olhar o quanto que o que você sente, o que você carrega, tá influenciando, né? Porque, às vezes, as pessoas falam, as oportunidades não chegam para mim. Mas o quanto que você tá fazendo? Para chegar, né? Para chegar, né? As oportunidades a gente não tá enxergando, mas ela chega para todo mundo. Mas quem tá todo pronto? momento, né? Todo momento, né? Então, o quanto que você tá conseguindo enxergar. E às vezes a gente não enxerga porque a gente tá preso na negatividade, né? No pensamento de que aquilo não é para mim, que eu não sou capaz. Então, tem que estar com um olhar amplo, né? Então, quando eu cuido dessa mulher, ela vai se expandir para todas as áreas da vida dela, né? Essa transformação. Que legal, que legal. São assuntos, assim, bem importantes. Eu até acredito que esse tema, acho que já falavam, né, sobre isso, Sim. mas falavam de uma forma muito complicada, né? Sim. Falavam com vários termos e eu achei muito interessante quando a gente começou a conversar, Sim. que você, a forma que você explica é uma forma, até porque essa que é a diferença que eu falo para todo mundo, né? É quando você pega algo e você fala, eu vou aplicar para mim,
E aí Sim, eu vou resolver um problema meu. Depois que resolver um sim, problema meu, aí eu vou te apresentar. E aí por isso que sai da teoria e vem para a prática. Porque você fala, meu, eu vivi, se eu falo hoje sobre dificuldades ali para você, mulher que está aí com seu filho, que às vezes teve que interromper sua carreira por um sim, momento, eu também sim, passei por isso. sim, Se você teve algumas dificuldades quando você estava na infância, eu também passei por isso. Então, isso que é legal, né? Você falar sim, realmente de temas que você domina porque você aplicou em você mesmo e viu a sim, transformação. Então, aí é o exato. brilho nos olhos, né? De Sim, você realmente falar, meu, é isso aqui, você vai defender isso porque realmente sim. você viu isso É até acontecendo, né? legal você falar isso, porque foi nesse momento, eu falo assim, eu tô 8 anos de profissão, mas nesse momento da minha transformação, porque apesar da gente ser profissional, a gente também, quando vai deixando as coisas, né? Você fala, eu já tenho conhecimento, isso já basta, né? E não é só sobre isso, Sim, né? Que tipo de profissional eu estou sendo, né? Quando eu também negligencio os meus próprios sentimentos e dores, né? Então a gente poder olhar para o que eu posso fazer de transformação e sentir o que o outro está sentindo também, porque eu sim. vou ter um acolhimento, né, melhor. E eu vou estar realmente curada, a gente fala, né? Porque se você não tiver curada, você não consegue curar o outro, né? Porque uma pessoa ferida, ela fere, né? Correto. Digamos. Então, assim, eu precisava passar por essa transformação para que de fato eu conseguisse olhar para o outro de forma diferente, né? Entendi, que legal. Mariana, por que você despertou o interesse do mercado digital, de começar a produzir conteúdos? O que te levou? Porque a gente sabe que não é uma tarefa fácil, né? Só Sim, quem produz aí conteúdos sabe? sabe ali, né? Muitas vezes as pessoas vê ali e falam, nossa, pô, parece ser um Simples. fácil de você fazer. É um vídeo de 30 segundos, de 1 minuto, mas não é assim, a gente sabe. E o que te motivou você sair da sua zona de conforto? Porque realmente sair da zona de conforto. Sim. O mercado digital, sim, ele é um trabalho e é um trabalho que você tem dedicação, há estudos por trás daquilo que você vai fazer. E por que você resolveu vir para a internet e falar sobre o que você está falando, sobre os conteúdos, sobre a criança ferida? O que te trouxe? O que te motivou? Certo. Quando eu passei por essa transformação, né, que eu disse para você após a gestação, e para que eu pudesse, né, ser essa profissional melhor, e aí eu precisava escolher se eu ia voltar para a clínica, né, o que é que eu ia fazer. E aí pensando nessas mudanças também, né, do meu marido, de cidade mesmo, eu falei, toda vez eu tenho que fechar, né? Então, assim, vou escolher um online, porque eu não preciso depois ter que abrir mão, né, desse cuidado, Certo. né, com as pessoas, porque a gente se apega também, né? Porém, quando eu comecei nesse movimento de divulgar o meu trabalho online, eu senti uma necessidade de poder levar essa transformação para Para muita mais gente. pessoas. Quando eu vi que atender online eu tinha a oportunidade de transformar muito mais mulheres do que eu imaginava, né? Isso cresceu, né? Esse propósito, essa missão dentro de mim. Porque aí eu entendi, eu nasci para isso, Que né? Eu legal. preciso levar essa voz. Por isso que eu digo que estar aqui é uma forma de você levar um pouco de conhecimento que transforma. Quantas Sim, vezes a gente ouve algo que a gente fala, caramba, que vou legal. fazer É isso, diferente. com certeza. Então, o online ele tem essa possibilidade, né, da gente chegar a mais pessoas de uma maneira maior, né? É. Então, assim, na hora que eu pensei nisso, eu falei, caramba, é isso. Eu assim, eu sou suspeito, eu não vejo, eu trabalho com a internet, mas eu não sou, vamos dizer assim, até porque questão da correria, eu não fico a todo momento ali na internet. Sim, Mas eu aprendi e aprendo muita coisa pela internet, vendo sim, conteúdo de outras pessoas, porque o que eu vejo da vantagem da internet? Ela possibilitou você escolher aquilo que você quer para você. sim, Quando, uns anos atrás, a gente assistia ali a TV e tudo que passava ali na TV, a gente não tinha opção. Se você mudava de canal,
no horário nobre ali de novela, ia estar passando novela de outros temas em outros lugares. Se era verdade. futebol, era relacionado a isso. Então, assim, as pessoas controlavam o que nós víamos e ouvíamos, né? Sim. Então, hoje a internet, não. Hoje a internet, se eu quiser pesquisar sobre yoga, eu vou lá e aprendo coisas sobre yoga. Se eu quiser pesquisar sobre determinado tipo de tema. Então, se você usar a internet ao seu favor, tem muitos profissionais aí colocando conteúdos que valem muito a pena. Então, eu falo muito sobre isso com os meus clientes. Falo, a internet ela é uma possibilidade de você criar tribos, né? Criar comunidades. Ó, Sim. as pessoas que têm esse tipo de problema são as pessoas que vão ser atraídas pela Mariana e automaticamente a Mariana, tudo aquilo que ela faz, porque ela gostaria de fazer realmente, as pessoas, isso é expandido, né, através aí do marketing digital. E agora, né, tem que puxar uma sardinha para mim, é claro, né? O que despertou você, o interesse de você começar aqui com a gente na Vitrine Ads, começar aí essa parte de sentir o interesse em utilizar o tráfego pago, né, para expandir todo esse conhecimento? O que te motivou, que te despertou vir aqui? Porque a gente se conheceu através do seu marido, né, do Diego. O Diegão tá aí, não sei se ele deve estar assistindo, né? Sim. Se não tiver, ele deve estar em algum cliente, mas não tem problema. E aí, o que despertou daquela conversa que a gente teve e até chegar nesse momento da gente poder estar aí começando aí uma parceria? Quando eu comecei no online, né, eu já tô 1 ano e meio, mais ou menos, né? Sou novinha aí nessa área. E aí eu comecei a perceber a importância, né? Falam-se tanto de tráfego pago, né? Que é uma forma de realmente fazer esse conteúdo chegar às pessoas, né? E eu confesso que eu estava, Adriano, já há um tempo assim, namorando, digamos, né? E isso, mas a gente ouve também muita gente falar assim, olha, cuidado com quem você contrata. Correto. Né? Observa bem, acompanha, Sim. né? Porque às vezes a pessoa vai lá e faz, mas as coisas não acontecem. Correto. Então, assim, eu via muitas colegas, pessoas que começavam e paravam, né? E aí eu ficava sempre com receio, né? Falam-se muito que o tráfego pago ele nos ajuda muito, mas também que você pode, às vezes, não dar certo, né? Correto. Então eu ficava meio que em cima do muro. Mas quando o meu marido, né, falou, olha, lá tem uma empresa lá, vamos lá conhecer? E assim, eu confesso que quando eu vim aqui, a nossa primeira reunião, assim, eu saí já muito motivada. Porque assim, muitas pessoas trabalham de outras maneiras, né? Correto. Então assim, o que você quer? Tá, passa aí os dados que a gente vai começar a distribuir. Sim. E assim, você teve todo o cuidado de querer me ouvir, de entender, né? O que é que eu tô buscando. Eu confesso que eu saí daquela primeira reunião já com muitos insights, assim, de mudança, sabe? Sim, falei, caramba, foi além. Eu sempre brinco, eu adoro pessoas, empresas que não prometem nada e entregam tudo. Isso, correto. Né? Porque às vezes a pessoa fala que vai fazer 1 milhão de coisas com você e não fazem nada, né? Sim. E aí você vem de forma assim, sem expectativas, e você, caramba, cara, é isso, né? Você me ensinou coisas ali que eu já fiz várias mentorias, sabe? Sim. E que eu aprendi ali naquele primeiro momento. Aí eu já fiquei interessada, né? E aí depois a gente foi conversando e a outra reunião, falei, caramba, eu preciso estar com esses meninos. Que legal, né? que legal. Eu preciso caminhar com eles, assim, e eu confesso que eu tô, assim, feliz, sabe? Que legal. Eu vi que vocês são, até esses dias uma colega, né, falando sobre, e aí eu tava falando de vocês, e ela falou, caramba, me passa o contato, porque eu tô precisando de alguém pra ajudar no tráfego mesmo, né? Então... porque assim, o que acontece, né? O pessoal acha que o tráfego pago, ele vende. O tráfego pago, ele não vende. O tráfego pago, ele aumenta a visibilidade daquilo que você está fazendo de bom. Sim. Porém, não adianta eu falar para você investir em tráfego pago em algo que já não está funcionando com pouco. E é o que muitas vezes as pessoas fazem. Então assim, às vezes as pessoas, muitos profissionais aí, né, da área, eles têm o receio de falar para o cliente, falar, o mercado é desse jeito.
Sim. Mas não dá, tem como eu fazer um vídeo só? Não, não tem como você fazer um vídeo. Sim. Porque se eu fazer um vídeo, não vai. Você vai ter que fazer muito. Principalmente Sim. se você quer se posicionar no mercado, você vai ter que entender se é realmente esse jogo que você quer. Porque você vai entrar num jogo onde você faz um por semana e tem gente fazendo 3 por dia. Sim. Tem gente fazendo 5 por dia que eu já vi. Sim. Então, assim, é um volume gigantesco. Então, assim, hoje está todo mundo indo para o digital e as pessoas que não for para o digital, infelizmente, não tem. Com o passar do tempo, cada vez vai vender menos, cada vez vai aparecer menos, porque o comportamento nosso, humano, ele não vai mudar. Acho que a única coisa que não muda aí, que vai demorar muito tempo para mudar, é de você fazer compra. Sim, porque querendo ou não, você vai. Mas o restante, eu lembro muito que no começo, principalmente no segmento de roupas, a gente falava assim, nossa, mas não tem como eu comprar uma calça pela internet, comprar um vestido, comprar uma camisa, eu tenho que experimentar, né? Eu tenho que provar. E com o passar do tempo foi mudando a mentalidade hoje das pessoas. Hoje tem Shein, hoje tem que é uma das líderes aí que vende do segmento de vestuário. Então, assim, o tráfego pago ele faz isso, ele potencializa aquilo que está de bom. O que a gente faz de diferente é o seguinte, eu falo muito para os meus alunos referente a isso, tráfego pago, só você fazer tráfego pago não vai adiantar. Você precisa primeiro criar uma estratégia do que vai ser feito. Sim. Depois você precisa fazer pequenos testes para ver se aquilo realmente de fato está funcionando. E aí sim, depois você ir lá e escalar aquilo que você está querendo fazer. O tráfego pago ele tem que ser usado de maneira inteligente. Sim. Porque senão é a mesma coisa. Imagina só, se eu fosse lá na Globo, eu vou lá e faço uma propaganda na Globo, pago lá 3 milhões para aparecer numa inserção da Globo. Se a minha comunicação está ruim, eu não sei para quem eu estou falando ainda... Não funciona. Você pode gastar lá quantas propagandas que não foram para a Globo, que também não deram certo. Sim. Mas não deu certo por causa da Globo. A Globo fez o papel dela. Você investiu, ela distribuiu a sua mensagem. Então, tem muito a ver sobre isso. Muito legal, a gente fica também muito feliz. Todos os nossos parceiros, a gente compra a ideia junto, né? A gente entra realmente, a gente até fala, né? A gente entrega muito mais do que só o tráfego pago. A gente entrega insights, a gente entrega muitas coisas que a gente aplica, né? Do que eu faço, no que a gente faz no nosso dia a dia, para os nossos clientes, porque a gente quer que os nossos clientes cresçam e automaticamente a gente vai crescer junto. Isso que legal. Que me chamou a atenção, né? Essa forma como vocês atuam, porque eu vejo... eu não atuava ainda com o tráfego pago, mas eu tinha colegas que atuavam. Então, elas falavam assim, às vezes elas nem tinham reuniões. Então, assim, só era aquela comunicação mesmo de falar, esse conteúdo que eu quero colocar. E aí a pessoa colocava, né? Fazia só esse processo. E às vezes, como você falou, né? Precisa ter toda uma análise, né? Não é o suficiente. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Tá vindo alguma coisa de curso por aí? Você vai lançar alguma coisa de curso? Pessoal, eu tô perguntando porque eu também não sei, tá? A gente tá começando agora. Tá com um trabalho, vai sair alguma coisa de curso, você pensa em fazer um curso, abrir uma mentoria, um grupo para poder ajudar, né, também essas mulheres, como que tá aí seus pensamentos? Ultimamente tá vindo muita demanda, né, de pessoas, quando vê esses temas, se interessam. Esses dias mesmo que eu dei uma palestra e aí uma aluna falou, Mari, isso daí dá um curso, faz um curso desse pra gente. Então, assim... Tô pensando nessa possibilidade, né? Já que tá surgindo o interesse das pessoas em querer saber mais sobre isso, poder olhar para isso, porque é aquilo, né, Adriano? A gente que tá ali falando todo dia sobre, parece que normal, é normal, não tem nada de especial naquilo. Sim. Mas quem às vezes entra em contato com esse conhecimento pela primeira vez, né, se encanta e entende a importância dele, né? Então, assim, vamos ver o que vem pela frente aí, né? Aquilo que é a mesma coisa que aconteceu, né? Quando eu ouvi a primeira vez, falei, nossa, que assunto tão interessante, porque, sim, todo mundo sabe o que é psicólogo, que é psicologia, né? A faculdade e tal, mas a gente não sabia de fato que existia uma área que cuidava realmente disso. Porque isso ele tá ligado a tanta coisa, ele tá ligado, um exemplo, se o seu relacionamento não tá indo bom, tá ligado a isso. Sim. Se você não prospera, não tá prosperando da forma que você gostaria, tá ligado a isso. Se você não é bom nos estudos,
tá ligado a isso, se você tem dificuldades hoje com os seus filhos, às vezes é isso, aquilo que a gente Sim, estava falando no começo, né, exatamente. sobre ciclos, às vezes esses ciclos, né, do que as pessoas estão vivendo, aconteceu isso com a minha mãe, aconteceu isso com a minha avó, às vezes esses Sim. ciclos, né, o pessoal acaba falando que é outras coisas, mas não, às vezes esses ciclos é o que está dentro de nós mesmo, né, Sim, porque exatamente. a gente foi vendo esse tipo de comportamento e aí a gente foi seguindo Sim. essa mesma trajetória. Eu até falei muito sobre a parte materna, né? Mas se eu não tivesse cuidado da minha criança, eu não estaria aqui, por exemplo. Sim, com Né? No certeza. início da carreira, por exemplo, eu cheguei a dispensar muitas palestras. O pessoal ligava, né, naquela época para falar, olha, é dia da mulher, é dia das dia dos namorados, uma vez para ir na rádio. Imagina, tô com a agenda cheia. Não dá, né? Então, assim, quantas oportunidades a gente perde por medo? Sim. Né? E esse medo não é hoje que ele nasceu, né? Esse medo vem lá de trás. Então, assim, a prosperidade, né? O trabalho, você crescer na sua profissão, também tem tudo a ver com isso, porque se não for olhando para isso, a gente empaca mesmo, né? A gente trava e não faz o que precisa ser feito para a gente atingir os nossos objetivos. Tá. Não, isso é muito legal. Mariana, a gente está chegando aqui, pessoal, já estamos aqui para finalizar aqui o nosso podcast, espero que vocês tenham gostado. E assim, acredito que você também passou por isso, eu pergunto isso para todo mundo que é da área, né? Cada um que é ali que trabalha naquela área. Você fez faculdade, eu acredito que no momento que você fez ali a faculdade, é porque você se descobriu muito cedo, mas tem muitas pessoas que fazem ali a faculdade e falam, por onde eu vou começar? Sim. O que eu faço? O que é isso? E eu quero trazer uma reflexão para você. Se você fosse começar do zero, qual a dica você daria para você mesmo? Por exemplo, a Mariana, ela não sabe, você não soube ali que você não soube muito cedo aquilo que você queria. Sim. Você acabou de fazer a faculdade, você fala, qual que é o caminho que eu vou? Sim. Qual a dica que você daria? Primeiro de tudo, assim, a gente precisa cuidar do que a gente falou hoje aqui, Adriano, que é a base. É sobre o que é que tá me trazendo até essa confusão. Porque você não saber o que você quer também tem a ver com isso. É mesmo. Né? Porque que tipo de criança? Quando você era criança, você tinha facilidade de escolher suas roupas? Tinha facilidade de comer o que você vai comer? Eu ficava, não sei se eu pego a carne, se eu pego o frango, não sei se eu coloco essa camiseta, se eu coloco aquela, não sei do que eu quero brincar. Então, assim, por que a gente não sabe escolher as coisas? Tem uma insegurança por trás disso já. Porque Sim. você quer fazer aquilo que vai dar certo, aquilo que você vai ser feliz e você não sabe. Você não quer errar, né? Você não quer errar. Ninguém gosta de errar. Exatamente. Você não sabe o que você Mas gosta. faz parte. Né? Você não tá entendendo o que você gosta. O que você gosta de fazer quando você olha para sua profissão? Né? Escolher a área, o que dá um brilho nos seus olhos. Então, assim, se a gente tá confuso, se a gente tá indeciso demais, também tem a ver com uma falta de autoconhecimento. Você se conhecer, entender sobre seus valores. Por exemplo, muita gente fala, por exemplo, eu tenho o valor da família. Então, eu prezo minha família em primeiro lugar. Correto. Aí você vai lá e resolve ser médico. Certo. Não vai dar certo? Né? Em algum momento você vai sofrer muito. Sim. Você vai ficar em um lugar de muito sofrimento. Então, às vezes, a gente precisa se conhecer para você entender o que você quer trabalhar. Não tomar as decisões erradas, né? Exatamente. Você se conhecendo, você vai entender o que você vai trabalhar que tem a ver com seus valores, o seu propósito, a sua missão, aquilo que vai te trazer a plenitude mesmo, sabe? De felicidade, de realização. Mas até para fazer essas escolhas, a gente precisa passar pelo autoconhecimento. Sim. Entender o que a gente gosta, sabe? E a gente tem que praticar isso sempre. Às vezes as pessoas acham muito difícil, né? Praticar esse autoconhecimento. Mas ela vem no pouco, né? Por exemplo, o que você gosta de fazer de lazer? Às vezes a pessoa não sabe. Ah, não sei, eu gosto de tanta coisa. Não, mas o que mais você gosta de fazer nas suas horas vagas? Então, assim, às vezes a gente não sabe o mínimo. E aí, quando chega numa decisão muito importante, não consegue decidir. Então, assim, o primeiro passo é cuide-se. Olhe para você, se conheça, busque esse autoconhecimento. Se tiver coisas aí muito doloridas, né, que tá impedindo você de realmente tomar uma decisão, de escolher um caminho, de saber qual é a direção, olhe para isso, né?
trate dessas dores, acolha essas dores, ressignifique essas dores para que você Correto. possa seguir em frente, né? De uma maneira feliz e realizada mesmo. É muito legal, porque você tocou em vários pontos aí que são pontos fundamentais, porque você, a hora que você falou, se você preza muito pela família, dependendo da profissão que você tiver, principalmente se for empreendedor, você vai ter que trabalhar muito. Sim. Médico também, não tem como. E às vezes acaba se frustrando, né? Porque fala, pô, eu queria aquela profissão, mas isso não tá também de acordo com aquilo que eu imagino. E a gente sabe que não tem como, né? Sim. Algum dos lados vai ter que perder. Então, às vezes, a gente entra em alguns conflitos que às vezes se a gente tivesse buscado uma ajuda de um profissional, né? Acho que até muita gente também nem tinha esse conhecimento, Sim. né? Vai começar a ter a partir de hoje, a partir das pessoas que começarem a te seguir também no seu Instagram. Recomendo muito, começam a seguir lá no Instagram, porque assim, são assuntos que principalmente se você tá indeciso aí, qual que é o caminho que você vai seguir, ou qual que é, se você quer fazer uma transição também de carreira, né? Sim. Então, assim, às vezes você vai fazer uma transição de carreira, será que é o melhor momento para mim? Às vezes pergunta para um monte de pessoas e não sabe e não se pergunta para ela, porque se colocasse ali numa folha de caderno, né, colocando, é o seguinte, você quer fazer uma transição de carreira. Hoje, quais são as coisas importantes para você? Isso e isso. Se você for para essa carreira, tá realmente de acordo. Por isso que você tá sentindo essa necessidade de trocar. Exatamente. Não, se você for, pode ser que, com certeza, que você vai ter que abrir mão disso. Então, beleza. E é muito legal, né, ter esse autoconhecimento, porque são afirmações que você realmente sabe. Você não vai pela cabeça de ninguém. Sim. Realmente você sabe cada passo que você está dando na sua vida. Sim. E eu acredito que isso está muito ligado ao sucesso, está muito ligado à prosperidade, está muito ligado ao caminho. Eu fiz um curso de PNL que eu também passei por um momento. Quando eu fiz essa transição de carreira, eu peguei e sempre quis trabalhar na área digital. Mas eu sempre tive muito receio, porque eu era também do CLT. Quando eu era solteiro... Sim, é uma coisa, né? Era solteiro é uma coisa. Depois você tem pai, tem casa, tem tudo isso. A gente sabe que determinadas ações têm consequências também aquilo. Sim. E aí eu fiquei muito tempo no digital, no CLT. Até que chegou no momento que isso começou a me fazer mal. Comecei a ficar triste. Eu não cheguei a ver, né? Mas eu acredito que começou a me dar um começo de uma ansiedade. Sim. Por quê? Porque eu estava fazendo algo que eu não gostava e eu sonhando com algo que realmente eu queria fazer, que era realmente trabalhar 100% com o digital, de conhecer pessoas, conversar com pessoas. E aí, nesse momento, eu fiz um curso de PNL e esse curso de PNL, ele ajudou eu a ressignificar muitas coisas, a olhar para dentro de mim. Eu vou falar uma coisa para você, foi uma virada de chave, que a hora que eu virei a chave, eu falei, eu sei exatamente tudo que me bloqueou, tudo que era isso, tudo que era aquilo, muitas coisas relacionadas à parte financeira que eu cometia de erros, estava ligado a algo que era muito simples de resolver. Olha só. E eu fiquei por muito tempo assim, penando. Então, assim, pessoal, é muito importante isso. Se vocês tiverem a oportunidade, entram lá no Instagram, acompanha. É de forma gratuita que ela está fazendo. Eu tive que pagar. Ela vai dar para vocês, ajudar vocês de forma gratuita. Vai lá nos stories dela, enche a caixinha de pergunta dela. Pergunta tudo que vocês tiverem que perguntar, porque é muito interessante vocês terem essa clareza. Porque se vocês não têm essa clareza, vocês não vão conseguir. Tem duas formas. Tem gente que aprende sofrendo. Tem gente que aprende olhando. Então, é muito mais fácil você aprender olhando uma outra pessoa que realmente sabe aquilo que você está fazendo. Faz total sentido. Faz. E só falar uma coisa muito importante que você levantou aí sobre a transição de carreira, porque às vezes muita gente cai nisso, né? Faz o que não queria lá atrás e aí entra nesse processo e o sofrimento é muito grande de quem vai... Correto, né? sim. E esse sofrimento, Adriano, muitas vezes ele tá ligado à aprovação. Porque lá atrás, tudo que você fez
não foi uma boa escolha, sabe? As pessoas falavam, Isso, olha, isso que você escolheu não foi bom. Né? Sempre as opções. Às vezes, tipo, num restaurante, você escolhe um franguinho ali, aí sua mãe fala, ai, mas frango, né? Ai, escolhe outra coisa. Sim. Né? Ai, mas você chupar isso, esse sorvete, esse sabor, escolhe outro diferente. Então, às vezes, a gente vai entendendo que as nossas próprias escolhas, elas nunca são boas o suficiente. E aí, quando você vai trocar de carreira, por exemplo... e o outro? O que o outro vai achar? Sim, correto. Será que vão me aprovar nessa escolha? Então, as pessoas... E se eu errar, né? E se eu errar, não vão falar de novo? Vão falar? Você é muito sonhador. Tá vendo? Eu falei que não ia dar certo. Eu ouvia muito isso. Você é muito sonhador, você sonha demais, tal, isso Exatamente. Aqui. Aí a pessoa trava porque ela fala, ela só pode trocar de carreira quando o outro aprovar. Quando alguém chegar e falar assim, dá permissão. Vai, cara, isso é legal, vai lá, faz mesmo. Nossa, poxa, que interessante isso. Agora eu posso, né? E, na verdade, é uma questão da gente olhar para isso e entender o que eu quero da minha vida, correto, né? Correto. E não ficar buscando o que o outro, né, acharia bom ou não, da nossa escolha, né? Não, é muito legal. Isso faz total diferença, fez muita diferença na minha vida, eu sempre falo muito sobre isso. É um tipo de assunto que depois eu vou me aprofundar mais com você referente a isso também, porque, assim, são autoconhecimento que você aplica na sua vida pessoal, na sua vida profissional, aquilo que você quer para o seu futuro, acredito que seja em tudo, é muito interessante. Mariana, muito obrigado por você ter vindo aqui, por você ter compartilhado todo esse conhecimento. Foi um prazer. Vai vir depois aí os cortes para vocês verem também aqui os cortes do podcast. Vai estar também lá no YouTube, calma, eu sei que vocês estão querendo aí, muita gente perguntou do outro podcast que a gente fez. Vai sair os cortes do outro podcast, vai sair desse. É que a gente está na correria aqui. Como diz um cliente nosso, um amigo nosso, Dudu, da madeireira, tem uma madeireira e fala assim, mestre, se a madeireira, se chegar numa madeireira e tiver tudo organizado, é porque não está vendendo. É verdade. Se está tudo bagunçado, é porque está vendendo. Está acontecendo. Aqui não está bagunçado, mas é porque a gente está organizando muitas coisas aqui, está fazendo. Mariana, muito obrigado por você ter vindo aqui. Você quer deixar alguma última mensagem? Quer passar alguma coisa pro pessoal? Só falar assim, se priorize. Olhe para você, pare de olhar para os outros. A gente aponta muito, né? Às vezes até conhecendo um conhecimento assim, a pessoa vai falar assim, culpa do meu pai, da minha mãe. Não é culpa dos outros, né? Se as coisas não estão acontecendo na sua vida hoje, é porque você não está se olhando. Você não está enxergando o que precisa ser mudado, o que precisa ser cuidado. Então, só se olhe e vai firme e forte. Pessoal, muito obrigado aí por você estar aqui assistindo e até o próximo podcast na Vitrine Podcast.